Muito bem, pessoal, para ajudar vocês que estão estudando para o próximo concurso da Brigada Militar, nós, professores aqui do PGF Concursos, preparamos essa correção de todas as questões aplicadas no concurso do edital de 2017. Essas questões que eu vou corrigir aqui na tela da legislação aplicada, vocês encontram no site da Fundatec. No site da Fundatec vocês podem acessar todas as provas anteriores da banca. E aí vocês procuram lá por 2017 Brigada Militar e vocês vão encontrar essas mesmas questões que eu vou comentar aqui. O que eu sugiro que vocês façam, para quem já não fez isso? Tenta resolver essas questões por conta própria, porque aí tu já vai estar simulando, treinando para o dia da prova. Depois que tu resolve as questões, vem acompanhar aqui a correção em vídeo, que tu vai perceber que já vai servir como uma revisão, então, também para a próxima prova. Bom, pessoal, vamos então comentar as questões da legislação aplicada. A legislação aplicada, aqui nós temos 10 questões que envolviam diversos assuntos no edital, né? E nem todos foram cobrados. É claro, como tinham muitos conteúdos no edital, eles acabaram priorizando alguns. O que a gente percebe já de imediato? Uma prioridade na legislação institucional da Brigada Militar. O conteúdo com mais questões foi a legislação institucional, que abrange, então, o Estatuto dos Militares, o RDBM, a lei que trata da carreira da corporação. E vou comentar, então, com vocês essas questões. Começando, então, com uma questão sobre a Constituição Federal. E aqui, nessa parte da prova, eles pegaram lá o finzinho da Constituição, que trata dos militares. Nós temos, né, nos artigos 142 e 143 da Constituição Federal, regras sobre os militares das Forças Armadas. E, na parte da Constituição Federal que trata dos militares dos estados, diz que para os militares dos estados também se aplicam muitas das regras que se aplicam para os militares das Forças Armadas. Por isso, esse é um assunto bem importante para a prova. Olha só, no que tange à Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Eles queriam que tu identificasse a que está certa. O oficial perde o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato. E isso está correto. Um oficial das Forças Armadas ou da Polícia Militar perde o posto se for julgado indigno do oficialato, sim. Isso está no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição Federal, que diz exatamente isso. Diz que um oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou se for julgado com ele incompatível por decisão de um tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou um tribunal especial se for em tempo de guerra. É isso que está na Constituição e é desse dispositivo que a banca tirou a primeira alternativa, que é já a resposta correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. A letra B afirma que somente mulheres incapazes ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Não, pessoal. Quem está isento do serviço militar obrigatório, de acordo com o artigo 143, parágrafo 2º da Constituição Federal, são as mulheres e os eclesiásticos. Não esquece disso para a prova. É mulheres e eclesiásticos que estão dispensados, que estão isentos do serviço militar. A Constituição Federal não falou sobre os incapazes, ela falou sobre mulheres e eclesiásticos. Então, quando diz que somente mulheres incapazes são isentos, está errado, porque não falou nos eclesiásticos, né? Então, a letra B está errada. Letra C, o militar, mesmo inativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Isso é falso. Com certeza, tu já viu algum ex-militar, ou melhor, um militar inativo, sendo candidato a cargo político. Não viu um candidato a vereador, um candidato a deputado, que tinha lá o nome de sargento não sei o quê, capitão não sei o quê, major não sei o quê? Pois é. Por quê? Porque é um militar inativo que se filiou a um partido político e é candidato. O militar em serviço ativo não pode estar filiado a partidos políticos. É isso que está lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5. O militar enquanto em serviço ativo. Agora, o militar inativo pode se filiar e até ser candidato. É o militar da ativa que não pode, certo? Então, a letra C está errada. Letra D, ao militar é permitida a sindicalização, porém é vedada a greve. Coisa nenhuma!
Para o militar, os dois são proibidos, pessoal. Militar não pode sindicalizar nem fazer greve. Isso está no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, aqui da Constituição Federal. E a letra E, caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares quando manifestamente ilegais. Sabe o que diz a Constituição? Que não cabe habeas corpus. Lembra que é o habeas corpus? Se a tua liberdade de ir e vir está sendo ilegalmente restringida, tu pode entrar com habeas corpus, certo? Isso, mas não quanto a punições disciplinares militares. O texto da Constituição diz exatamente o contrário. Por isso, a letra E também está errada. Como vocês perceberam, a banca fez em cada questão uma pegadinha. E é assim que a Fundatec faz as questões dela. A Fundatec que fez esse concurso e que vai fazer a prova do próximo concurso. Ela vai mudar uma palavrinha, mudar alguma coisinha para tornar incorreto. E uma, claro, ela tira exatamente do que está no texto da lei ou da Constituição. Então, aqui na questão 11, a letra A é o nosso gabarito. Vamos para a questão 12. A questão 12 é uma questão sobre a Constituição Estadual e ela foi anulada por um problema na questão. Ela perguntou qual dos seguintes órgãos não integra a segurança pública aqui no Estado. Pois é, a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, eu sei que vocês não têm dúvida que integram. Alguém poderia ficar em dúvida nesses dois últimos. E normalmente a gente marcaria Guarda Municipal. Por quê? Porque Guarda Municipal não é um órgão estadual. Cada município pode ter a sua Guarda Municipal. Por isso, muita gente marcaria E. E é isso que a banca queria na questão. Só que a banca desconsiderou um detalhe. No artigo 124 da Constituição Estadual, estão esses 4 órgãos: Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, e o Corpo de Bombeiros Militar. Então, se eu pegar o texto da Constituição Estadual, eu responderia que a letra E é a que não integra, certo? Qual é o problema? Que os candidatos apresentaram recurso e a banca reconheceu e anulou a questão. O problema é que teve uma ação direta de inconstitucionalidade que excluiu o IGP dessa lista. Então, eles colocaram o IGP aqui como órgão da segurança, mas, numa ação de constitucionalidade, ou melhor, de inconstitucionalidade, o STF entendeu que o IGP não poderia estar aqui dentro. Com isso, ficaram apenas 3 órgãos: Brigada, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Pode ter certeza que na próxima prova, a Fundatec não vai cobrar isso aqui de novo, porque ela já se incomodou e já perdeu uma questão uma vez. Dificilmente que ela vai perguntar isso de novo, né, na próxima prova. Então é isso. O mais certo seria marcar a letra E, mas a questão foi anulada porque o IGP também não faz parte. Tendo 2 possíveis, a questão acaba tendo que ser anulada mesmo. Questão 13. A questão 13 foi sobre a Lei Maria da Penha. E aqui tem muita chance de ser novamente cobrada, até porque a Lei Maria da Penha é uma lei que está sempre sendo alterada. Constantemente ela tem mudanças. Claro que no nosso curso vocês têm ela toda atualizada. E é bem provável que eles perguntem alguma coisa ligada, principalmente à atuação policial na proteção da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Bom, como é que eles cobraram na prova de 2017? Aqui na questão 13, eles perguntaram sobre medidas protetivas de urgência. Para que a mulher possa se afastar da situação, sair da situação de violência, do risco que ela está correndo, existem algumas medidas que o juiz pode conceder para proteger a mulher, para evitar que a violência se consuma. Porque a grande função da Lei Maria da Penha é evitar que a violência aconteça. No indício de uma violência ou ameaça, tem várias formas de atuar para evitar que isso se consuma. E dentre as medidas, tem várias que o juiz pode adotar conforme o artigo 22. E a banca perguntou aqui qual que não é uma delas. Então vamos ver. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Sim. Se o potencial agressor
possui porte de arma, podem suspender o porte de arma, ou até mesmo restringir, que é aquilo que fazem quando ele é um policial, por exemplo, né, eles restringem para ele usar a arma só em serviço e deixar lá ela em cautela no final do trabalho. É isso. Essa letra A está correta. Ele quer que não é uma medida, então essa não é a resposta. Letra B. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Sim, o juiz pode determinar que o agressor saia de casa, saia de perto da vítima, a ofendida é a vítima, certo? Essa também é uma medida, então não é a resposta. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida equipe de atendimento multidisciplinar. Sim, o juiz pode determinar que o agressor não visite nem os seus dependentes ou tenha menos visitas com os dependentes enquanto se analisa essa situação. E para isso ele vai ouvir uma equipe multidisciplinar, que vai ter profissionais de diversas áreas que vão ajudar o juiz a tomar a decisão mais adequada, principalmente aqui assistentes sociais e psicólogos. Então essa também não é uma alternativa. Letra D, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas. Sim, o juiz pode determinar que o agressor não se comunique com a ofendida e não pode entrar em contato com ela de nenhuma forma. E por fim, prestação de alimentos provisórios, não definitivos. Como assim alimentos provisórios? É o seguinte, pessoal. Muitas vezes a mulher vítima de violência não consegue sair da situação de violência porque ela não tem condição financeira. Ela depende financeiramente do agressor. E então ela fica aceitando a agressão porque ela não tem como fugir dela, digamos assim. Aqui tem uma possibilidade. O que é isso? Essa prestação de alimentos provisórios. O juiz determina que o agressor saia de casa, por exemplo, e pague uma pensão alimentícia para a mulher durante esse processo, para que ela consiga se sustentar, para que ela não dependa e não tenha que aceitar agressões. É isso. Prestação de alimentos, mas isso não é definitivo, isso é provisório. Definitivo seria depois, em um outro processo. Aqui, a gente está com medidas preventivas, medidas urgentes para proteger a mulher, as medidas protetivas de urgência. Então, ali nós temos alimentos provisionais ou provisórios, não definitivos. Então, a letra E era o gabarito, né? A banca trocou o provisório por definitivo. Esse tipo de pegadinha que a banca adora fazer. Então é isso sobre a Lei Maria da Penha. Vamos adiante, questão 14. E agora nós entramos na legislação da corporação. A legislação da Brigada Militar, que no nosso curso, né, eu ministro boa parte dela. Eu trabalhei um bom tempo na assessoria jurídica da Brigada Militar, conheço bastante a legislação e também dei aula em vários concursos. E também contamos aí nas aulas com o capitão Guilherme, que explica para vocês como é a carreira da Brigada e fala muito sobre a corporação, já que ele está lá há mais de 10 anos, né, que ele trabalha na corporação. Ele vai passar para vocês também todo esse conhecimento aí, contando aí até algumas situações interessantes na formação. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Essa Lei 10.992 é justamente a lei que no nosso curso as aulas são com o Guilherme. Nós temos aqui, na Lei 10.992, a carreira da Brigada Militar. Vocês que vão passar no concurso vão ingressar como soldado. E a lei explica direitinho como é que funciona, os 3 níveis, depois como funciona para se tornar sargento. E tem também o pessoal que ingressa como nível superior. Para entrar como capitão, tem que ser formado em Direito, né, para fazer esse concurso. E o capitão, depois que ingressa, vai ficar, claro, um bom tempo como capitão e pode ser promovido a major, depois tenente-coronel e chegar até coronel no topo da carreira. E eles perguntaram aqui em prova como é que funciona para que um capitão possa se tornar major. Para um capitão se tornar major, ele tem que ter prestado serviço em órgão de execução por um período consecutivo ou não de no mínimo 3 anos. O que é órgão de execução, pessoal? São os batalhões, é onde a coisa acontece, né? É a atividade fim da brigada, isso que é órgão de execução. Porque você sabe que muitas vezes militares estaduais ficam em outras atividades, que não lá na atividade fim da brigada, não na atividade de execução, não na atividade de policiamento, e estão em atividades administrativas, no próprio QG, na Casa Militar ou em outros órgãos da brigada. Só que para que um capitão possa se tornar major,
ele tem que ter pelo menos 3 anos em órgão de execução, em órgão de policiamento, atuando mesmo na atividade para a qual ele fez o concurso. Bom, além disso, ele tem que fazer um curso. E essa é uma característica da brigada. Para vocês crescerem na carreira, vocês sempre têm que fazer algum curso. Claro que é dentro da corporação, a própria corporação fornece os cursos para vocês. Inclusive, quando vocês ingressarem, vocês não vão ingressar e direto colocar uma arma na cintura e ir para a rua, né? Não, vocês vão ser capacitados, treinados para a atuação. Inclusive, o Guilherme, que dá aula aqui no nosso curso, também, o capitão Guilherme, dá aula na formação de quem passa nesse concurso. E qual é o nome do curso que o capitão tem que fazer para se tornar major? É o curso avançado de administração policial militar. Isso está no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.992. Vejam, a banca só queria que vocês soubessem qual é o nome do curso que o capitão faz para se tornar major. E é o curso avançado de administração policial militar. Nas aulas do nosso preparatório, o capitão Guilherme vai explicar para vocês tudo, né? Tudo sobre essa lei. Todas as regras, como que funcionam e como ele está lá como integrante da carreira há bastante tempo, né? Ele consegue dar muitos exemplos e fazer com que vocês entendam aquilo que vocês futuramente vão adquirir, né, que é justamente crescer na carreira depois de ingressar. Ficou a letra C, o nosso gabarito, então, aqui na questão 14. Questão 15. De acordo com o Estatuto dos Servidores Militares, a situação transitória na qual o servidor militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número, é o conceito de agregação. Agregação. Pessoal, isso, quando eu trabalhei na assessoria jurídica da brigada, eu peguei muitos processos de agregação. O que é agregação, então? Por algum motivo, o militar se afasta. Ele se afasta, ele não está em serviço, ele não está em atividade, e ele vai sair da escala hierárquica do quadro. A escala hierárquica do quadro define muitas coisas. Define a precedência, né, a hierarquia dentro da corporação, e também para fins de promoção. No momento que o militar estadual, que o policial está agregado, ele está fora desse quadro, ele não está concorrendo ali naquelas promoções, inclusive. E o artigo 92 vai trazer quais são as hipóteses, né, de agregação. Esse artigo, que é da Lei 10.990, que é o Estatuto dos Militares, né? Então, esse é o conceito de agregação. Lá nas aulas que eu preparei sobre esta lei, eu explico para vocês o que é deserção, o que é excedente, o que é o desaparecido, o que é o licenciado. Tem que saber, tem que entender cada um desses conceitos. Na aula, claro, eu explico tudo para vocês. Vamos adiante. Questão 16, mais uma questão sobre a Lei 10.990. E aqui, pessoal, eles pediram os conceitos de comando e subordinação. O artigo 32 traz o conceito de comando. Comando, pessoal, é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades que o servidor é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. Este comando é vinculado ao seu grau hierárquico e é uma prerrogativa impessoal. Impessoal, bastante importante esse detalhe. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que o comando é uma prerrogativa pessoal, e aí estaria errado, né? E a questão aqui, ela trouxe justamente isso. Ela trouxe esse conceito de comando que está ali no artigo 32. Então, a primeira parte era comando, e só com ela, tu já sabia que a letra B era a resposta. Mas tinha a segunda parte para confirmar, né? E aí diz, já a subordinação decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da brigada, atenção, e não afeta a dignidade pessoal do servidor militar. Então, é isso que é a subordinação. Dentro da corporação, existe essa regra de subordinação. E vocês que vão estar ingressando estarão subordinados a outros que estão na carreira já há mais tempo. Existe essa estrutura hierárquica. E essa estrutura hierárquica, ela é exclusiva dentro da brigada. E ela não afeta a tua dignidade pessoal. É uma questão hierárquica da corporação. Não é algo para afetar a dignidade pessoal de ninguém. E a banca pode tentar te enganar aqui dizendo que isso afeta a dignidade. Não, a subordinação não afeta a dignidade pessoal. E aqui nós temos, então, esse conceito de subordinação
no artigo 33. No nosso curso, né, ao longo do nosso curso, eu trago, às vezes, alguns quadros, justamente para a gente memorizar. E essas são as características importantes sobre a subordinação. Decorre da estrutura hierárquica, exclusivamente, e não afeta a dignidade pessoal. Então é isso nessa questão aqui 16, letra B, é o nosso gabarito. Questão 17. Pessoal, a questão 17 envolvia os círculos hierárquicos. Na lei, vocês vão encontrar no artigo 13 os círculos hierárquicos. Basicamente, o círculo de oficiais e o círculo de praças. Quem faz o concurso para capitão, aquele que é formado em direito e ingressa como capitão, é um oficial intermediário. E ele pode, fazendo aquele curso avançado que a gente viu na outra questão, passar a ser major. Quando ele é major, ele é um oficial superior. E depois de major, ele ainda pode chegar no posto de tenente-coronel e de coronel. Então, essas são as maiores hierarquias aqui dos oficiais. E os praças, nós temos, então, o ingresso dos praças como soldado. Vocês vão entrar como soldado nível 3, pode ir para o nível 2, para o nível 1, e também pode fazer o curso para sargento, né, o CTSP. Bom, então a gente tem os círculos dos oficiais e o círculo dos praças. Nessa questão aqui, eles só queriam que tu marcasse quem é o oficial superior, quem é o oficial intermediário e quem é o oficial subalterno aqui na carreira. Bom, o oficial subalterno é o primeiro tenente. O primeiro tenente, ele é da carreira de nível médio. Ele não ingressou como capitão, claro. Ele ingressou como soldado e foi crescendo na carreira. Esse é o primeiro tenente, que é o oficial subalterno, mas é oficial. O oficial intermediário é só o capitão, que é a forma de ingresso para quem tem nível superior em direito e faz aquele concurso. E os oficiais superiores, que são coronel, tenente, coronel e major. Nessa questão, eles só queriam, então, que a gente assinalasse. Bom, coronel, oficial superior, marcamos 1. Major, oficial superior, marcamos 1 de novo. Capitão, oficial intermediário, marcamos 2. E primeiro tenente é oficial subalterno, marcamos 3. É isso. E a letra B, então, é a que traz a sequência correta nessa relação aqui das colunas. A questão 18, pessoal, envolve o RDBM, que é o Regimento Disciplinar da Brigada Militar. Aqui, pessoal, no RDBM, estão as regras sobre o comportamento que vocês devem ter. E existe uma classificação. No artigo 46 do RDBM, nós temos as classificações do comportamento em excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Tem que ir para a prova sabendo cada uma dessas espécies aqui. O comportamento excepcional é quando em 72 meses de serviço, o militar sofreu no máximo uma advertência. Isso é um comportamento excepcional. 72 meses de serviço, teve somente, então, uma advertência ou nenhuma. Isso é um comportamento excepcional. O comportamento vai estar classificado como ótimo se dentro de 48 meses tenha sofrido no máximo uma repreensão ou equivalente. O comportamento é classificado como bom se dentro de 24 meses teve no máximo uma punição de detenção. E vai ser considerado insuficiente quando dentro de 12 meses sofreu no máximo uma detenção. E vai ser considerado mal quando dentro de 12 meses sofreu até 2 punições de detenção, com prejuízo do serviço ou equivalente e mais outra punição qualquer. Então esses são os critérios para classificar o comportamento de cada policial como mal, insuficiente, bom, ótimo ou excepcional. Muito bem. E aqui na questão, então, eles falaram justamente o que está lá no inciso 5, né? Que quando no período de 12 meses, a gente sabe que quando é nos 12 meses últimos, são as piores, né? Dentro de 12 meses, teve até 2 punições de detenção e mais outra qualquer, é o comportamento mal, né? Que é o pior comportamento que tem na classificação. Então é isso. A questão trouxe o conceito do comportamento mal, que está aqui no artigo 46, e aí a gente tem que marcar letra E. Então é muito importante memorizar quais são essas classificações de comportamento. Isso tem bastante chance de ser perguntado de novo no próximo concurso. Claro que a questão vai ser diferente, mas tem chance sim de ser perguntado. A questão 19 também sobre este decreto, né, que é o RDBM,
pede para marcar a alternativa correta. Letra A. As sanções disciplinares têm função punitiva. Coisa nenhuma, tá errado. Pessoal, as sanções disciplinares não servem para punir. Porque se fosse para punir, tirava logo, excluía do serviço, né? A ideia da sanção disciplinar é ser educativa. Por quê? O militar vai ser punido uma vez para repensar seus atos e não cometer aquelas infrações de novo, né? Essa é a ideia do caráter educativo das funções disciplinares. Então, pessoal, as sanções disciplinares têm função educativa e visam a preservação da disciplina em benefício do punido, da coletividade e também garantia da eficiência na prestação dos serviços. É isso. Então, pessoal, essa letra A está errada porque a banca trocou o educativa por punitiva, tornando incorreta essa assertiva que está no artigo 9º, parágrafo 1º do RDBM, que é esse decreto 43245 de 2004. Letra B. A advertência, a forma mais branda das sanções, mais branda é a pena menos grave, mais leve. É isso mesmo. A advertência é a forma mais branda e ela é aplicada reservadamente? Não. Ela é aplicada ostensivamente, sendo publicada em boletim. Vai ser publicado no boletim da corporação e todo mundo na corporação vai ficar sabendo que o militar está sendo advertido. Ela não é reservada. A questão diz que ela seria reservada, registrada só no assentamento individual. Nada disso. A ideia da advertência é que o militar tenha um pequeno constrangimento e pense que é melhor andar dentro da linha para não ser advertido novamente, para não passar essa vergonha na frente dos colegas de novo, né? É isso mesmo. Então, a advertência ela é aplicada ostensivamente e não reservadamente. E ela é publicada num boletim. A letra B, então, ficou errada em razão do artigo 10. Letra C. A prisão é uma das sanções disciplinares aplicáveis aos militares estaduais. E isso está correto. Pessoal, no serviço público em geral, só quem pode ser preso administrativamente, disciplinarmente, são os militares, tanto militares das Forças Armadas como militares estaduais. Existe aqui a possibilidade para os militares estaduais das penas de detenção e prisão. E o artigo 9º traz todas as sanções que existem. Bastava saber que a prisão era uma delas para acertar a questão e marcar que a letra C está correta. Quais são as penas? A advertência, que a gente já viu que é a mais branda, a mais leve, a repreensão, a detenção, a prisão, o licenciamento a bem da disciplina e a pior delas, né, a exclusão a bem da disciplina. Então aí estão as sanções aqui que podem ser aplicadas. Então, pessoal, a letra C é a alternativa correta nessa questão. A letra D diz que o tempo de cumprimento da punição conta a partir do trânsito e julgado da sentença. Não, isso está falando da detenção, porque isso que eles tiraram aqui, essa frase, é do artigo 12, parágrafo 4º, que prevê que o tempo conta a partir do momento que o punido é recolhido até o que ele é posto em liberdade. Claro, se ele tem lá tantos dias de detenção, o primeiro dia de detenção não é o dia que ele foi condenado à detenção, é o dia que efetivamente ele ficou detido. É isso, conta do momento que é recolhido até o momento que é posto em liberdade. Então é isso, esse é o caso da pena de detenção do artigo 12, parágrafo 4º. Então essa letra D também ficou errada, né? E a letra E, a exclusão a bem da disciplina é aplicada ex officio. Aplicada ex officio significa ser aplicada de ofício, sem ninguém solicitar. E é verdade, ela é aplicada ex officio ao praça com estabilidade, de acordo com o Estatuto dos Militares do Estado, que é a Lei 10.990, que está no nosso edital. Só que isso depende da decisão do Conselho de Disciplina. E a questão disse, independentemente de manifestação do Conselho de Disciplina. Esse independentemente aqui que está errado, que tornou errada essa questão. Por isso, com base no artigo 16, a letra E também está errada. Como vocês percebem, a única correta é a letra C. Esse é o nosso gabarito na questão 19. E para completar a correção das questões de legislação, vamos agora à questão 20. A questão 20 que nos traz que quanto às transgressões disciplinares do anexo 1 do decreto estadual, que é o RDBM,
Relacione a coluna 1 com a coluna 2. O RDBM, o Regimento Disciplinar Militar, o Regulamento Disciplinar, é onde estão as regras que a gente viu nas últimas questões sobre as sanções, e o anexo dele classifica as transgressões. Então tem no item 1 do anexo, estão as transgressões de natureza leve, que vão ter penas menores. No item 2 estão as de natureza média. E no item 3, as de natureza grave. O que a banca fez? Ela copiou aqui 4 dessas transgressões e pediu para tu marcar na prova qual que era a leve, qual que era a média, qual que era a grave. Então, é muito importante que vocês se acostumem a fazer a leitura desse anexo muitas e muitas vezes, para ficar com ele bem vivo na mente, claro, para recordar e perceber se a transgressão é leve, média ou grave na hora da prova. Porque uma questão como essa também tem muita chance de aparecer de novo na prova. Claro que a banca vai trocar as alternativas, mas ela pode formular uma questão nesse mesmo formato. Vamos lá. Afastar-se do local que deva encontrar-se por força de ordens ou disposições legais. O militar deveria estar no posto e ele se afastou do posto. Isso é uma uma transgressão média. É o item 15 do campo 2, que são as natureza média. Então aqui ficou 2, são números normais, né? 2 aqui. Andar armado estando em trajes civis sem o cuidado de ocultar a arma. Essa também é uma transgressão média, pessoal. Não é para ficar andando exibindo a arma. Quando o militar está fardado, em serviço, é claro que a arma dele está ostensiva e a gente vê. Mas quando o militar está em trajes civis, a paisana, como se fala, ele deve ter o cuidado de ocultar as armas. Não é adequado que ele ande ostentando a arma. Até porque se ele não está fardado, as pessoas não sabem que ele é militar, né? E podem ficar com medo. Então, existe esse cuidado e isso está lá no campo 2.31. É uma transgressão de natureza média. Maltratar preso sob sua guarda. Bom, vocês devem deduzir que isso é grave. Não precisa nem ler o RDBM para saber, né? Claro, maus tratos, maltratar um preso é algo gravíssimo, né? Então, natureza grave, item 3. E deixar o militar estadual de portar o seu documento de identidade funcional, quando está de serviço ou trajando uniforme, andar sem o teu documento de identidade funcional. Essa é uma transgressão leve, claro, é uma infração pequena. Está lá no campo 1.14. Então, como é que ficou a ordem? 2231, letra D, o nosso gabarito. É muito importante estudar esse anexo que traz esses tipos de transgressão, de natureza leve, média ou grave. Pessoal, é isso que nós tínhamos aqui na nossa correção das questões aqui aplicadas no concurso da Brigada Militar na disciplina de legislação geral. Na sequência, então, teremos um vídeo também da próxima parte da prova com outro professor. Até logo!